Nós estamos caminhando já para o final dessa série de Tiago, né? Da carta de Tiago. Nós estamos abordando esse tema aí, né? Práticas da fé. O nosso intuito é que a gente, como igreja, a gente entenda quais são algumas práticas de fé que nós precisamos ter em nossa vida, que nós precisamos prezar por elas, e elas farão com certeza diferença em nossas vidas. Hoje nós vamos ler o texto de Tiago 5, de 7 a 11, tá? E antes que você ache que nós estamos pulando um trecho, né? Que é o 5, de 1 a 6, eu só quero lembrar que nós já falamos sobre ele quando nós estudamos sobre exaltação e humilhação, falando lá no capítulo 1, versículo 9 a 11, nós puxamos o 5, de 1 a 6, porque o tema é semelhante, tá? Mas nós vamos ler hoje o capítulo 5, versículo de 7 a 11. E eu quero te motivar a observar algumas coisas nesse texto agora, já na leitura dele, tá? Porque, assim, existem alguns marcadores do texto. Tiago, por toda a carta, e aqui não é diferente, ele usa a expressão irmãos. Quando ele chama de irmãos, ele muda. Essas são as divisões do texto, né? Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Toda vez que ele falar irmãos, é um marcador de tempo do texto, né? E eu quero que você preste atenção na repetição do conceito de paciência que tem no texto, pelo menos na versão que eu vou ler aqui. Pode ser que na versão que você tem aí fale sobre perseverança, mas são sinônimos desse conceito de paciência. Diz assim: portanto, olha lá, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. De novo lá, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Aí de novo, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Partindo já para o final da sua carta, Tiago ele se ocupa em aconselhar os leitores, né, aqueles que iam ler essa carta, e claro, a nós também agora, acerca da perseverança e da esperança, ou sobre permanência e paciência. Como nós precisamos aprender a perseverar, inserir isso numa prática de fé, aprender a ter esperança, aprender a permanecer e ter paciência. Na perspectiva de Tiago, entre o tempo que nós vivemos hoje e aquele momento, né, em que se dará a vinda do Senhor, que no texto é mencionado aí 2 vezes, diz que nós precisamos exercitar esperança. Ou nós precisamos ter paciência. Porque não há o que fazer, né? Jesus diz que vai voltar, ele vai nos buscar. Não sabemos quando, não sabemos quanto tempo ainda vai levar. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, até esse momento em que chegará ao fim, ele está dizendo, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ter paciência. Então, olhando para o fim, é possível perseverar e permanecer no processo. Porque hoje nós estamos num processo. O nosso destino final está lá na frente. E diz que a forma que nós temos de manter-nos firmes, perseverantes, permanecer, tendo paciência, bota o olho lá. Como se fosse alguém que tem que vencer uma corrida. Então ele põe o olho lá, na chegada, né? Não fica olhando muito para o chão agora, não.
porque tem chão pela frente, né? Então, olha lá para frente, lá no alvo, né, Júlio? O Júlio está ali. O Júlio corre, sabe disso, né? Então, você fica olhando lá, ó. Eu me propus a correr 10 quilômetros. Então, não dá para ficar olhando, né, tudo que está pelo caminho, né? Eu estou mirando lá, ó, que eu preciso chegar naquela meta que eu tenho. Tiago diz que é preciso olhar para a vinda do Senhor como estando próxima. E assim nós seremos instigados, encorajados, estimulados a sermos pacientes e nós vamos então suportar as pressões da vida. Então, pensando nessas coisas, nós precisamos entender que nessa dimensão aqui, enquanto a gente estiver aqui, quando a gente estiver nessa terra, vivendo as limitações da existência humana, sempre vai haver alguma ameaça à nossa paciência. Sempre nós vamos nos deparar com situações que diminuem a nossa capacidade de resistir, de perseverar, de permanecer, vivendo como Deus quer que a gente viva. Não tem jeito, né? Por esse caminho, por essa estrada da vida que nós estamos aqui, nós sempre vamos nos deparar com situações que vão arrancar de nós o ânimo, né? Que vão fazer com que a gente pare e sente e diga, olha, não aguento mais, né? Não quero continuar andando mais. Porque a vida humana é assim. Pela quantidade de vezes que Tiago repete expressões como sejam pacientes, paciência, perseverança, é evidente que quando ele estava escrevendo esse texto aqui, ele estava preocupado com a persistência na vida cristã. Porque na falta dela, o que ocorre é a desistência. E para Tiago, desistência é nada mais, nada menos do que desvio da verdade. Que é o que ele vai dizer no versículo 19. Ele vai dizer que há pessoas que desviam da verdade. E por isso que ele está preocupado com isso. Olha para a vinda do Senhor como estando próxima, mira lá, toma para você que Jesus já vai voltar, aguenta firme, né? Que nem a gente fala para a criança, quando a criança está incomodada, fala, papai já vai chegar, mamãe está chegando, né? Você não sabe direito se vai chegar mesmo. Mas é importante que a criança tenha essa informação, porque ela toma fôlego, né? Ela se distrai com isso. E Tiago está dizendo assim, ó, vamos nos distrair com esse fato de que Cristo vai voltar. Ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Talvez demore, talvez não, mas fica olhando para lá e tenta assim, focar nisso para que você então não se desvie da verdade, não se perca no caminho, porque senão você vai desistir da fé. Se você ficar olhando só para as coisas daqui. Certamente havia pessoas ali se desviando da verdade. E as pessoas não estavam exercitando paciência, perseverança, porque elas não estavam sabendo lidar com algumas coisas. Você vai perguntar que coisas são essas. Tem 3 fatores na vida, em geral, que ameaçam a nossa paciência. E Tiago está falando exatamente sobre elas aqui. Então, eu quero que você acompanhe comigo no texto aí, com o que a gente precisa aprender a lidar. Porque são coisas que fazem parte desta vida, e não tem como excluir. Não tem como excluir. Elas estão na vida da gente. Está presente na minha vida e na sua vida. E você precisa aprender a lidar com isso. Porque excluir não tem como. É como você sair por aí eliminando essas coisas, né? Mas nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Primeira coisa é o tempo. Depois que Tiago ele dá um conselho direto, ele diz assim, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Isso é um conselho direto e geral. Mas ele recomenda, usando como ele sempre faz, uma ilustração, que dessa vez ele extrai do universo da agricultura. Versículo 7 e 8, ele diz assim, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Aí diz assim, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Entenda uma coisa, o relógio, ele faz pressão sobre nós. O tempo,
ele arranca a nossa capacidade de perseverar, de sermos pacientes. Por isso que Tiago diz, vejam, observem. Observem o quê? Ele está dizendo, como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Observe. Como é que é a vida na agricultura? Como é que o agricultor faz? Ele diz assim, veja como ele espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Dependendo da versão que você tem, vai dizer as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, ou as chuvas do outono, caíam naquela região entre outubro e novembro. E as chamadas últimas chuvas, ou as da primavera, entre abril e maio. Então ele está dizendo assim, olha, como é que o agricultor trabalha? Ele planta uma semente, ele fica aguardando. Vai nascer, não vai nascer. Do que vai nascer será bom, não vai ser bom, ele tem que aguardar, com paciência. E quando ele planta, estou imaginando naquela época, né? Porque hoje você tem previsão do tempo, clima-tempo, você tem um monte de lugar que você vai lá, você dá uma fuçadinha, você consegue ter alguma noção se vai chover, se não vai chover. Mas naquele tempo, o agricultor olhava e ele lançava a mão da sua experiência. Pelo que aconteceu ano passado, acho que vai chover. Então eu vou plantar a semente agora, porque isso vai dar bom para mim, né? Não vai dar ruim para mim. E ele fazia isso com paciência e aguardava. Tinha que aguardar. E o tempo, então, tinha que passar para verificar. Não tinha como plantar e dizer assim, olha, não sei se aqui, deixa eu fazer outra coisa enquanto isso, né? Porque não, tem que esperar, só isso. Planta, fica olhando todo dia lá, olha para o céu, vê se chove ou não, e aguarda. O tempo, tem que aprender a lidar com o tempo. Ele lança a mão dessa realidade agrícola para ressaltar que o agricultor tinha que esperar. Tinha que aguardar que a semente germinasse, que a terra produzisse, como ele diz, a preciosa colheita. Do mesmo modo, não tinha muito o que fazer com as chuvas. Pode até fazer como índios fazem, fazer a dança da chuva. Mas as chuvas, e é por isso que ele fala das primeiras e das últimas chuvas, porque se ele está falando de Israel, do país de Israel, as chuvas em Israel, elas não são confiáveis. Não são. Porque tem hora que chove, tem hora que não chove. Tem tudo para chover, mas de repente não chove. Então ele tinha que aguardar. Aguardar com paciência até essas chuvas virem no tempo delas. Quando quiser, cai do céu. É isso que Tiago estava dizendo ali. Ou seja, o agricultor não tem controle sobre essas coisas. Ele precisa aprender a conviver com isso. Agora, olha para o verso 8. Ele diz assim, sejam também, isto é, do mesmo modo, dessa mesma forma da ilustração que ele deu, ele diz, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O tempo pode enfraquecer a nossa capacidade de esperar. Por isso Tiago diz, fortalece o teu coração. Fortalece o coração. O coração tem que estar preparado para isso, para lidar com o tempo. Porque o tempo você não tem controle sobre ele. Nós ficamos impacientes porque o relógio não corre a nosso favor. Nós ficamos impacientes porque as coisas não sucedem no tempo que a gente quer. Essa que é a questão. Você faz planos, mas você nota que você não tem controle sobre o tempo. E aí nós precisamos nos recordar de Eclesiastes 3:11, né? Que diz, está falando sobre Deus, dizendo que Ele fez tudo apropriado a seu tempo. No tempo de Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse homem
não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Não consegue. O texto está dizendo que o tempo pertence a Deus. Deus é o Senhor do tempo, o dono do tempo. Só que para nós o tempo, ele nos enfraquece. Que a gente vai vendo o tempo passar, nada. É o noivo que não chega, né? O casamento que não acontece. É o curso que eu não consigo terminar de jeito nenhum. É a formatura que eu tanto espero. É a estabilidade financeira que toma conta da gente. Eu nunca consigo isso, né? É a equipe que eu quero formar, muitas vezes no trabalho não dou conta de formar. Parece que o tempo é contra a gente. As coisas não acontecem no tempo que nós queremos. Isso vai arrancando a paciência da gente. A gente vai perdendo o controle. Porque as coisas não estão acontecendo no tempo que nós queremos. Por isso, é preciso aprender a lidar com o tempo. Aprenda a lidar com o tempo. Não tem como arrancar isso. Eu não vou ligar para tempo mais não. Não tem como. Não tem como você rasgar a agenda, não tem como você quebrar o relógio. O tempo, ele existe. Nós vivemos na limitação do tempo. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Não tem como excluir o tempo. O tempo existe. Então você vai ter que esperar. Vai ter que aguardar. E vai ter que aprender a lidar com esse fator. O fator tempo. Porque o tempo está fazendo pressão sobre você. Está arrancando a sua paciência. Porque o tempo faz isso. Ele nos instiga a não esperar, a desanimar, a não perseverar. Mas o que Deus quer que você entenda nessa noite é: você precisa aprender a lidar com o tempo. O tempo existe. Fomos colocados nos limites do tempo. Então você precisa aprender a lidar com ele. E ficar olhando para o relógio, ver o relógio passar, ver a semana passar e lidar com isso. Aprender a viver nesse limite do tempo, fazer como um agricultor. Espera, aguarda, as coisas vão acontecer conforme o tempo de Deus. Porque Deus é o Senhor do tempo. Outra coisa que faz pressão sobre nós, sobre a nossa paciência, são as pessoas. Parece até que Tiago mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. Ele diz assim, versículo 9: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Então, assim como nós precisamos aprender a lidar com o tempo, porque o tempo drena a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa capacidade de esperar, também nós precisamos aprender a lidar com pessoas. Porque pessoas também drenam, né, a nossa paciência. Acaba com a nossa perseverança. Tem dia que você tem vontade de desanimar de tudo, né? Meu Deus do céu. E parece que as pessoas mais difíceis são colocadas no seu entorno. Parece que toda gente legal foi mandada para outro lugar. Para outra casa, para outra família, para outro emprego, para outra empresa, para outra vizinhança, para outro bairro. E parece que você atrai só aquelas pessoas que são muito especiais nesse sentido. De arrancar a sua paciência, né? De levar você aos limites. O termo queixar, literalmente na língua grega, é gemer. A ideia chama atenção para o ato de resmungar. De nunca estar contente, de sempre achar um motivo de queixa com relação às outras pessoas. Tiago está dizendo, olha, não fica resmungando dos outros, né? Não fica gemendo, sabe aquele gemendo? É essa atitude que ele está chamando a atenção, né? A pessoa fala e fica, estou suportando ouvir a voz dessa pessoa mais. Essa atitude, você resmungar o tempo todo, de você perceber que a pessoa está te levando no limite da paciência. Você não consegue olhar para a cara dela mais. Pior quando é o marido, né? Você não sabe o que fazer. Porque você acorda de manhã, ele está lá. Está lá. E você não está suportando mais. A pessoa está te levando no limite da paciência. Tiago está dizendo assim, irmãos, não se queixem uns dos outros,
porque vocês vão ser julgados por isso. E ele está dizendo assim, o juiz está às portas, né? É a ideia de que, como se o juiz estivesse entrando na porta, nós estamos falando ainda dele. Ele vai ouvir o que você está falando, né? Já viu quando você está falando e a pessoa chegou e o outro fica assim, ó. É essa atitude, né? O juiz está à porta, ele está abrindo a porta e nós estamos queixando do outro. E nós seremos julgados por isso. Essa é uma atividade, essa atividade de queixar um do outro, de resmungar, de gemer, de nunca estar contente com ninguém. Sabe aquela coisa que você no começo se apaixonou, você acha fantástico. Que pessoa, né? Que funcionário, que patrão, que pastor. Daqui a pouco fala assim, que pastor, que funcionário, que patrão. Você começa a resmungar. Mas essa atitude, ele está dizendo que ela é extremamente destrutiva. Por isso que Tiago está dizendo, não pratica isso. Não pratica isso. E ele alerta dizendo ao juiz, ele não vai suportar essas reclamações. Ele está à porta. Ele vai nos julgar por isso. É interessante que você vai dizer, mas Tiago só fala isso, é só esse versículo 9. Ele não se alonga muito no assunto, sabe por quê? Porque ele já falou sobre isso antes. Se você reparar, Tiago, vez por outra na carta, ele repete esse negócio. Não fala mal dos outros, precisa melhorar a relação com as pessoas, não julga as pessoas. E aqui ele só dá esse toque, né? Só está dando um toque para lembrar. Ele vai falar depois também. Mais adiante, versículo 13 e 14, ele vai também dar orientações como nós devemos fazer quando alguém está alegre, quando alguém está sofrendo, quando alguém está fraco. Então, aqui ele só passa de relance, dizendo assim, para de resmungar um dos outros. Não fica gemendo o tempo todo, achando motivo para sempre trazer uma queixa a respeito de pessoas que estão tirando a sua paciência. Porque essa é uma tendência que nós temos. A questão é que a gente justifica a nossa falta de paciência ou a nossa falta de perseverança ou esperança nas posturas de outras pessoas. Por que você não vem mais na igreja? Por causa de alguém. Mas por quê? Por que você sempre coloca a culpa na outra pessoa? Que a nossa tendência é transferir culpa. Às vezes diz assim, essa pessoa tira a minha paciência. Ela tira ou você não tem? É ela que está tirando sua paciência mesmo? Ou você que não tem paciência nenhuma para lidar com ninguém? Mas às vezes é mais fácil dizer que a pessoa que tira a paciência da gente. Às vezes pode ser o filho, pode ser o pai, a mãe, o irmão, a sogra, o sogro, a mulher, o marido, o patrão, o empregado, o pastor da igreja, né? O irmão. Mas a gente sempre acha mais fácil dizer assim, essa pessoa, ela tira a minha paciência. Ela tira ou você não tem? E precisaria ter mais paciência, porque todos nós temos falhas. Todos nós somos imperfeitos. E nós precisamos nos esforçar para olhar para o outro com compaixão. Com paixão. Com afeto. Com dedicação. Com amor. Tiago está estimulando a isso. Não fique se queixando. Não fique resmungando. Não fique reclamando. Porque quando você faz assim, você só está demonstrando que o seu foco está na falha das pessoas. E quando você foca a falha da pessoa, você vai perdendo a capacidade de notar as qualidades da pessoa. Ela era encantadora para você. Você amava, você gostava, você admirava, você apreciava. Por que você não aprecia mais? Porque você foi colocando o seu foco nas falhas da pessoa. Você vai perdendo, então, a paciência com ela, porque você deixou de admirar aquelas qualidades e passou a focar nos defeitos que ela tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só que você passou a colocar isso como coisa principal na sua vida. É preciso aprender a lidar com pessoas, porque pessoas sempre vão ameaçar a nossa paciência. E isso deve acontecer, porque a semelhança do que acontece com o tempo, nós não conseguimos exercer controle sobre elas. Esse é o problema, né? Por que você não tem paciência com a pessoa? Porque você percebe que ela é autônoma. Você não consegue mandar nela o tempo todo. Você não consegue controlar a pessoa o tempo todo.
Por isso que isso mexe com a sua perseverança. Você gostaria que a pessoa fosse um robozinho, né? Que você vai lá, liga um botãozinho, desliga aqui, mexe ali. Ela é programadinha, mas ela não é. Quando você percebe que você não tem controle sobre ela, você perde a paciência com ela. Filho, então, nem se fala. Tive 3 dessa espécie. Sei como é, né? Porque assim, quando está pequenininho no colo, você tem controle absoluto. Mas quando começa a falar, começa a andar, você percebe que esse serzinho já não é mais, né? Não está mais no meu controle. E pior, às vezes o serzinho que sai da gente, né? A Bruna está só me olhando ali, né? E o Fábio, né? Mas o serzinho que sai da gente, parece que ele extrai da gente as piores coisas, né? E parece que os nossos defeitos todos estão embutidos ali. E aí você fica olhando, parece que está olhando no espelho. Fala, meu Deus do céu. Como é que pode, né? Ele me irrita porque, na verdade, ele sou eu. Né? Eu não me aguento. Então, eu vejo na criança aquilo. E tem dia que eu tenho vontade de fazer alguma coisa próximo de matar, porque matar não pode. Olha o que diz Provérbios 14, 29, né? Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Olha que bacana, o homem paciente, a mulher paciente, ela prova que tem grande entendimento. Nós seremos sábios, nós seremos possuídos de entendimento, se nós formos pessoas pacientes. Seja paciente com pessoas. Porque se você não for paciente, que o texto chama de precipitado, isso está revelando a sua insensatez. Está faltando juízo nessa cabeça, né? Você vai fazer coisa errada com pessoas, e às vezes sem que elas mereçam, só porque você está perdendo a paciência com ela, porque você está se precipitando. Porque você está não sabendo lidar com pessoas, que é um fator que pressiona a sua vida, pressiona a sua perseverança, a sua paciência. Isso é uma coisa que existe. Não tem como você excluir pessoas da sua vida. Já pensou começar a excluir todo mundo? Vai sobrar quem? Então, o Tiago está estimulando. Nós precisamos entender que pessoas pressionam a nossa paciência, a nossa perseverança. Nós precisamos aprender a lidar com elas. Em terceiro e último lugar, Tiago também fala das circunstâncias. Veja lá, versículo 10 e 11, de novo, né? Irmãos, ele começa. Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Além de aprender a lidar com o tempo e lidar com as pessoas, também é preciso aprender a lidar com as circunstâncias. Porque o que acontece conosco, à nossa volta, ameaça a nossa paciência. Tiago recorre ao exemplo dos profetas. Ele diz que os profetas, falando em nome do Senhor, eles sofriam, mas foram exemplos de paciência. O sofrimento fazia pressão sobre eles. As circunstâncias faziam pressão sobre eles. Mas eles permaneceram, perseveraram. Eles ficaram firmes, persistiram, não desistiram. Ele toma o exemplo dos profetas. Porque eles não permitiram que as circunstâncias difíceis pudessem estragar suas vidas. Mas os profetas deixaram que essas circunstâncias lapidassem suas vidas. Porque entenderam que as circunstâncias não podem ser excluídas, mas elas têm que ser aprendidas, né? Nós precisamos aprender com elas, a lidar com elas. Por isso Tiago os chama de felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos por terem mostrado perseverança no meio dessas pressões das circunstâncias. E aí então Tiago ele recorre ao emblemático exemplo do Jó. Tiago disse que o Senhor é cheio de bondade, de compaixão, de misericórdia. E diz que, sendo assim, Deus proporcionou um fim surpreendente para o Jó. E quando a gente vai lá para Jó 42, você vê por que ele está dizendo isso, né?
Jó 42:12 diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Como traduziram algumas versões, o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro estado dele. Ou seja, o sofrimento, a circunstância na vida de Jó levou Jó para mais perto de Deus. A pergunta é, para onde você permite que as circunstâncias te levem? Para onde elas estão te levando? Diz que Jó, no final da vida, era melhor do que no começo. Que bom será se lá, quando a gente morrer, e você vai morrer, você sabe disso, um dia, alguém resolver escrever no seu túmulo isso, né? O Senhor abençoou a vida dessa pessoa, muito mais no final do que no início. Isso vai significar que essa pessoa percebeu, ela viu que você cresceu. Que o seu último estado é melhor do que o primeiro. Mas se for o contrário, isso é lamentável. Que alguém comece a andar com Deus e comece a participar de circunstâncias que o próprio Deus proporciona e no final é pior do que no começo. Isso indica que não cresceu, que não amadureceu, que não percebeu aonde que Deus queria levar. Para onde você permite que as circunstâncias te levem? Deus, ele jamais permitiria, jamais. Deus, ele jamais ia permitir aquele sofrimento todo, aquelas circunstâncias todas na vida de Jó, se não houvesse um bem maior lá na frente. Ele não ia permitir, de jeito nenhum. Pelo caráter de Deus, pelo que a Bíblia revela sobre Deus, Deus nunca ia deixar Jó passar tudo aquilo, se ele não tivesse lá no final, na linha de chegada, com um prêmio para Jó nas mãos. Por isso que diz que Deus abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Deus não vai permitir que você sofra tanto se ele não tiver alguma coisa boa lá na frente. Porque Deus não perde tempo. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, diz a palavra. Se ele permite circunstâncias, é porque lá no final, ele está com uma medalha para colocar no teu pescoço. Ele tem uma coisa melhor para você. E ele quer que você chegue lá, ele está de braço aberto lá, esperando. Que você chegue lá, que você persevere. Porque ele sabe, circunstâncias mexem com você, mas elas te fazem crescer. Por isso que ele permite que você passe por algumas coisas. A circunstância, ela mexe com a nossa capacidade de permanecer, porque assim como ocorre com o tempo, com as pessoas, nós não temos controle sobre elas. Você não tem controle. E por isso você fica tão impaciente assim. Por isso, seja paciente, persevere, espere. Só que para isso, você vai ter que aprender a lidar com o tempo. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas. Você vai ter que aprender a lidar com as circunstâncias. Não tem como arrancar o tempo da tua vida. Não tem como excluir pessoas o tempo todo. Não tem como você tirar as circunstâncias e criar um caminho de flores para você passar. Não tem. Como sobre nenhuma dessas coisas você tem algum tipo de controle real, então é melhor tirar os olhos dessas coisas e mirar na vinda do Senhor. É melhor mirar no Senhor que vem, porque apenas Ele é soberano sobre tudo isso. Sabe que o que Tiago está tentando nos instigar aqui é fazer como que a gente fez, né, os pais, ou como quando a gente fez, quando a gente aprendeu e a gente não lembra, claro, quando a gente está ensinando criança a andar, né? A gente estimula a criança, olha para o papai, olha para a mamãe e vem. A criança não olha para o chão. E ela vai dando os passinhos olhando, porque ela tem um alvo, né? Então o pai abre os braços e diz, vem, né? E é isso que o Tiago está dizendo. Deus está com o braço aberto dizendo, vem.
Não fica olhando para a circunstância, não fica olhando para pessoas, não fica olhando para o tempo. Só vem. Que assim você vai crescer, você vai amadurecer e você vai de fato conseguir perseverar, vai saber andar para a glória e para a honra de Deus. Amém?